Então, pessoal, dando continuidade ao nosso 4C, estamos aqui na TV Vale Europeu, já os filmagens filmando todas essas palestras para vocês, usando todas as regras de distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, e agora vamos tirar para poder falar aqui com vocês. Então, pessoal, dando a continuidade, nosso 4C, Congresso Catarinense de Ciência e Computação, que é promovido anualmente pelo Instituto Federal Catarinense e tem o apoio financeiro da FAPESC, Fundação de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina. Agora teremos a palestra do professor Nelson Tenório sobre ciências de dados. Então, eu passo a palavra ao professor Nelson e peço que ele se autoapresente aqui para esta palestra. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui nessa palestra. É uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite, pelo professor Fábio Alexandrini. É uma satisfação estar aqui com vocês, mesmo que de modo remoto, mas pelo menos um modo seguro, não é verdade? E eu sou o professor Nelson, sou professor na Universidade Sesumar, aqui em Maringá, no Paraná, e na Universidade Estadual de Maringá, como colaborador. Sou doutor em ciência da computação, tenho pós-doutorado na Universidade de Copenhague e na Universidade Tecnológica de Troyes, na França, e vim falar um pouquinho para vocês sobre ciência de dados. Eu sou uma pessoa que eu mexi com banco de dados desde sempre. Quando comecei a programar, as primeiras vezes eu me apaixonei por banco de dados, e é uma coisa que eu gosto muito, é essa parte de dados em si, né? Não vou falar da ciência de dados ainda, mas de dados em si é uma coisa que me chama muito a atenção. Gosto muito da estatística. Geralmente o pessoal da estatística, o pessoal da área de banco de dados, eles estão migrando, e ao longo da minha palestra a gente vai conversar um pouco sobre isso, vou passar um pouco para vocês sobre isso. Tá? Bom, então vamos começar, depois dessa contato, nelson.tenorjr@gmail.com. Fiquem à vontade para me mandar dúvidas que vocês tiverem, entrar em contato comigo, pode me mandar pelo e-mail, depois, se vocês quiserem, eu passo os contatos para vocês, mas eu tenho aí no meu Gmail, eu tenho meu Twitter também, Nelson Tenório, vocês podem me procurar lá e podem mandar mensagens, ok? Bom, o nome dessa palestra é mais para a gente desmistificar a ciência de dados, né? O sentido de desmistificar aqui é o sentido de deixar claro para vocês o que é, que não é nenhuma ciência nova, né? Apesar de parecer, mas é uma ciência inovadora. Essa é a minha visão da ciência de dados. É uma ciência inovadora. Por que ela é inovadora? Porque ela vem de um ramo estatístico e ela usa a tecnologia com a evolução da computação. E isso é uma coisa legal, né? Então, é por isso que eu coloquei o título de desmistificar, no sentido da gente entender, da gente ver que não é uma coisa tão complexa, que não é uma ciência tão tão complexa e tão difícil de entender. É uma ciência como qualquer outra, e traz, o que ela traz muito forte é a parte de análise estatística, né? Saber analisar estatisticamente. Esse é um ponto que eu vou falar várias vezes para vocês aqui na palestra, acredito que conforme a gente vai avançando. Mas aqui está a nossa agenda, eu vou falar um pouco da análise de dados ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo. Vou falar de ciência de dados, de onde vêm os dados, o que é ciência de dados e fazendo a ciência de dados. Realmente eu vou falar um pouco de ferramentas, falar um pouco também de bases de dados científicas, onde vocês podem procurar mais sobre isso, da minha experiência com algumas ferramentas, inclusive tem 2 ferramentas gratuitas maravilhosas para você mexer com isso, tá? Então, é um pouco disso que eu vou falar.
Bom, sobre a análise de dados ao longo do tempo, é claro que isso é muito antes de 1935, mas eu acho que em 1935, esse inglês, o Ronald Fisher, ele lançou um livro estatístico fazendo projetos, né, de experimentos, planejamento do experimento, utilizando estatística. Isso foi um marco na época, porque ele considera o trabalho fundamental em design experimental com base na estatística, que até então não tinha nenhum livro assim, não tinha nada muito, né, palpável. A matemática era utilizada de uma forma, como eu posso dizer, a matemática era utilizada de uma forma mais sem sem um rigor assim, né, de design, de planejamento, né? E esse livro também ele foi um marco porque ele introduz o conceito de hipótese nula, que até então a estatística não tinha. Então aqui está a evolução, né, estatístico-matemática ali dessa época, tá? Então esse foi um livro que marca assim um início de uma estatística mais para a área da ciência, tá? Mais voltada à área da ciência. É claro que se a gente for ver, Taylor fez isso muito antes, né? Com a administração científica, utilizando métodos quantitativos. Mas esse livro é um livro que marca realmente, então, essa parte da estatística sendo planejada para experimentos, né? Você planejar os experimentos e planejar a parte estatística. É um livro mais nessa linha. Depois disso, 4 anos depois, vem o controle de qualidade por esse senhor aí, muito famoso, que é o Edward Deming, né? Americano. Ele viveu muito no Japão, ele fez a parte da qualidade total dentro da indústria japonesa, Honda e Toyota, tá? Ele que implantou a parte de qualidade nessas indústrias, e tudo isso com método de gerenciamento, né, da qualidade, com etapas de controle de qualidade e melhoria contínua dos produtos. E tudo sempre usando métodos estatísticos. Então, ele tinha um sistema como base desse controle de qualidade que dava, então, a certificação, né, o AS 9100, que depois vira uma ISO lá na frente, em que ele dava uma certificação. Ele viveu 93 anos. Olha, se eu viver 93 anos, eu dou graças a Deus, e viver como Deming ainda, melhor ainda, tá? E grande parte da carreira dele está aí, ó, foi realizada no Japão. Dando sequência um pouco mais à frente, em 58, nós temos o conceito de Business Intelligence. Business Intelligence não é um conceito atual. É um conceito, quer dizer, é atual, né? 1958. É um conceito atual, mas ao mesmo tempo nós já temos muitos anos aí, né? Quase 65 anos do conceito Business Intelligence, que foi feito por Hans-Peter Lund em um artigo científico, né, em que ele fala de inteligência de negócio, como ela é conhecida hoje, tá? Ele traz esse conceito, né? Então, o que ele coloca? Que nós devemos fazer, né, desenvolver a inteligência de negócio a partir de sistemas de apoio à tomada de decisão. Não só sistemas computacionais. Quando ele diz sistemas aqui, são formas, são métodos, tá, de tomar a decisão. Então, essa evolução, ela se iniciou aí em meados de 60, e o ponto mais importante dela foi nos anos 80, onde a gente começa a falar de Business Intelligence, mais precisamente em 89, mais ou menos, com outro americano, que eu vou falar aqui daqui a pouco.
Um dos livros legal é esse de 1977, que ele fala da análise exploratória de dados. Então, enquanto lá em 1935 a gente tinha a estatística vindo com hipóteses para você fazer o design, né, o planejamento dos seus experimentos, a gente tem agora um livro do John Tukey, que é um marco na ciência de dados, tá, que você começa, ele propõe métodos para você analisar e investigar conjuntos de dados e resumir essas características principais, né? Que você resume isso com métodos de visualização, então apresentando formas de visualizar os dados. Então, quando a gente fala do livro do John Tukey, o principal aqui é você não só analisar, mas é você apresentar métodos de visualização de dados. A visualização de dados, por si só, ela já é uma disciplina, para vocês terem uma ideia. Tem pessoas que só estudam ou só são especialistas em visualização de dados. Certo? Então, é uma coisa bem interessante, é um livro bem interessante também, esse do John Tukey. Em 89, aí, o Howard Gardner, ele revisita o termo, né, Business Intelligence, aquele de 1958, e ele propõe, então, o Business Intelligence como um termo genérico para descrever o método usado para melhorar tomadas de decisões de negócio. Então, o que muda dele para o Hans foi que ele coloca a melhoria da tomada de decisão. Não só a tomada de decisão, mas a melhoria da tomada de decisão. Tá? E aí ele coloca que a gente tem que ter sistemas, né, que suportem isso baseados em fatos. Então, esse termo que veio lá de 58 com Luns e passa pelo Harvard, com essa revisita do Harvard, ele passa a ser o termo Business Intelligence que a gente conhece hoje. Tá? Para melhoria de tomada de decisão. Aí, obviamente, todo mundo já sabe desse discurso, né, que é o advento da internet. Isso, a própria mídia fala bastante disso, né, quando a gente populariza a internet, nasce a internet, depois populariza-se a internet no mundo, a gente começa a andar em passos largos em direção da ciência de dados. O Google, em 96, ele começa a capturar dados. Primeiro, ele propõe um algoritmo de busca, depois ele começa a oferecer, ele oferece propagandas, né? Anúncios, venda de anúncios, depois ele começa a comercializar palavras-chave, etc. Vou falar um pouco disso daqui a pouco. Tá? Então, a gente começa a ter uma tendência, né, a analisar esses dados de uma forma mais com mais cuidado, porque a gente começa a ter o acúmulo de volume de dados e o tráfego de dados. Claro que em 96, 97 e até 2007 nem se compara com hoje. Tá? Eu tenho alguns números que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu não quero dar spoiler, mas eu tenho alguns números que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, em 97, a gente começa a falar de aprendizado de máquina. E, em 2007, surge esse livro, O Quarto Paradigma, que é falando que nós, basicamente, o livro diz que nós seremos conduzidos nós seremos conduzidos, né, direcionados por meio de dados. Tá? Então, os dados é que vão dizer coisas sobre nós. E, realmente, isso tem um pouco de razão hoje. Aliás, tem muita razão e eu acho que cada vez vai ter mais.
Até abrindo um parênteses, essa coisa de falar, a ciência de dados vai morrer porque as máquinas vão fazer isso de modo automático. Elas podem fazer a parte automática da análise, mas a tomada de decisão eu acho que ainda está muito longe da máquina fazer. Está muito longe. Apesar de que a gente vê algumas máquinas tomando algumas decisões, robôs tomando decisões, mas são mais decisões menos críticas, digamos assim. As decisões mais críticas sempre vai ficar para o ser humano. Eu acho que uma Skynet vai ser difícil, pelo menos eu não vou presenciar, né? E eu acho que até vocês não irão presenciar uma Skynet lá do Exterminador do Futuro. Isso, talvez lá daqui 100 anos, de repente, né? A gente começa a pensar nisso. Mas então isso marca o olhar para os dados, né? Principalmente esse livro do quarto paradigma, ele começa a falar, olha, os dados é que vão direcionar o mundo hoje, vão direcionar o comportamento do consumidor, você vai analisar o comportamento do consumidor e assim por diante, porque você vai ter vários volumes de dados para isso. Né? Então, o Google ele começa ele começa, né, com um marketing forte, vendendo primeiro anúncios e depois ele começa a vender palavras-chave para poder você encontrar determinadas empresas, determinados produtos no ranqueamento dele, né? Então, a receita de marketing ano do Google ela é em torno de 50 bilhões de dólares, certo? Isso varia, né? Porque não tem só agora, não tem só... Isso aqui é só do Google, né? Do Google buscador. Porque você tem o YouTube, que é uma outra empresa deles, e você tem como é que chama? O Discord não, o Discord a Microsoft está negociando, tá? A Microsoft está querendo comprar o Discord. Você tem YouTube Music, que eles lançaram agora, o Chromecast, aquela coisa eu tenho o Google Mini, será que eles escutam a gente? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu acredito que não, mas pode ser que sim. Mas não duvido também. Tá? Então, eles oferecem, né, essa pesquisa patrocinada que usa leilão de palavras-chave, né, para você encontrar o marketing. Esse ainda é a grande fonte de receita da Google, tá? Essa parte de palavras-chave ainda é. Parece que não, parece que deu uma amenizada, mas não. Ainda é o grande marketing, a grande receita da Google. É ela e depois o YouTube. Né? Então, você tem atualmente, só para vocês terem uma ideia, 100 bilhões de requisições por mês no motor de busca do Google. O motor de busca é o buscador do Google. 100 bilhões de requisições, gente. Isso nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. O volume de dados nosso, ele cresceu muito. Né? Só para vocês terem uma ideia, 100 bilhões de requisições ao mês, isso gera um volume de dados, olha, eu não consigo nem imaginar, de tão gigante que é. De repente, a gente cruza a galáxia com esse volume de dados. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu acredito que hoje a gente dá 60 mil voltas na Terra, e olha, daí para mais. Né? Que a gente consiga ir até o Sol e passar mais um pouquinho, só se colocar esse volume de dados linearmente e pudesse medir isso em distância. Tá? Aí, ó, fica uma dica. Né? Se você pudesse medir em distância o volume de dados, quanto seria? De repente dá até um paper aí para vocês. Né? Fica esse insight aí para vocês pesquisarem sobre volume de dados. É uma coisa complicada, né, pesquisar sobre o volume de dados, porque isso vai crescendo a cada dia, né, e a
gente não tem como... para tudo aqui e vamos ver quanto que está até agora, né? A gente não tem como fazer isso. Hoje, como é que está isso? Nós temos diversos trabalhos, diversas empresas que trabalham com dados, mas inúmeras, né? Google, Facebook, Twitter, as mais tradicionais, eu vou falar para vocês, né? O Instagram, a Amazon e assim por diante. E a Amazon, ela tem uma coisa que a gente chama de Amazon Mechanical Turk. O Amazon Mechanical Turk, ele é um mercado, um serviço que eles oferecem de crowdsourcing para pessoas e empresas terceirizarem seus processos de trabalho, colocando força de tarefa distribuída para executar essas tarefas virtualmente. Então, o que eles colocam? Eles colocam pessoas do mundo todo validando dados. São pessoas que validam dados. Por isso que eu ainda não consigo acreditar em alguma coisa do tipo Skynet, né? Porque a gente precisa validar dados para que o algoritmo seja cada vez mais preciso, tá? Esse Mechanical Turking, ele usa uma inteligência coletiva, né, de força de trabalho global da Amazon, que eles contratam pessoas assim, tipo, você tem que analisar 100 mil linhas de dados, validar isso, eles colocam lá como é que você tem que analisar aquilo, né? Na verdade, é você validar, né? Dizer se aquilo é verdade ou não. Por exemplo, eu dou um check-in dizendo que eu estou no centro aí de Rio do Sul, certo? Aí, vocês... na verdade, aquilo talvez não esteja bem no centro, eu posso estar num bairro, certo? Mas eu dei um check-in ali no centro. Então, eles vão validar isso, dado a dado, e a pessoa ganha por linha validada. Tipo, eles pagam 1 centavo, 5 centavos de dólar por linha validada. Tá? São pessoas, inclusive a Amazon foi questionada sobre estar fazendo até Mechanical Turk sem pagar as pessoas. A Google faz meio que o Mechanical Turk, né? Ela fala assim, você gostou do lugar que você está? Isso é um Mechanical Turk. A hora que você fala assim, gostei, você está trabalhando para a Google. Você está dizendo para eles, olha, eu estava realmente aqui onde vocês achavam que eu estava. Certo? Então, isso é uma forma de fazer Mechanical Turk. Tá? A Amazon faz isso contratando pessoas. Ela estava com alguns países reclamando de que ela estava explorando mão de obra, principalmente na Índia. Índia e... Bom, são sempre países pobres, né? Eles exploram. Mas, basicamente, na Índia e no Paquistão, parece. Então, eles estavam questionando os princípios éticos da Amazon quanto a isso. A Amazon teve que dizer, né, que não estava fazendo isso, que ela realmente remunerava e tá. Então, você pode se inscrever para ser um Mechanical Turk da Amazon, no próprio site da Amazon Mechanical Turk, você pode se inscrever lá, se você quiser ganhar aí alguns centavos de dólar analisando linhas. É claro que você fala assim, bom, se eu analisar 100 mil linhas, a 5 centavos são 5 mil dólares, né? Então, de repente, o problema é quanto tempo você vai demorar para analisar 100 mil linhas, né? Então, ele usa essa inteligência coletiva que eles falam para acelerar o desenvolvimento do aprendizado de máquina. Quanto mais dados, quanto mais a qualidade desses dados estiver melhor, então, mais eu consigo efetuar melhor eu consigo efetuar o meu aprendizado de máquina, né? O meu algoritmo vai ficando mais preciso. Bom, e o nosso Big Data? O que é? Bom, eu vim falando para vocês dessa evolução da internet e agora eu quero entrar numa das vertentes que estimula a ciência de dados. Sem o Big Data, a ciência de dados não teria existido ainda da forma como ela é hoje, né?
Então, o grande estímulo a isso é esse Big Data, essa grande base de dados em nuvem, resumindo, né? Então, o Big Data é o nome que a gente dá a esse grande volume de dados que ele está desestruturado, tá? Por que ele está desestruturado? Porque eu não tenho, assim, um repositório onde eu digo, não, esse documento é do tipo PDF, esse documento é do tipo cartão de crédito, esse documento é do tipo filme, tá? Eu não tenho uma coisa assim, isso aqui é do tipo texto, porque é hashtag. Não, a gente tem uma coisa mais ampla para armazenar esse grande volume de dados, que são os bancos NoSQL, que eu vou falar também para vocês aqui, mas é ali que a gente armazena esse tipo de dados mais desestruturado, né? Orientado, geralmente eles chamam de documento, mas é que um documento pode ter vários tipos de dados, tem chave para acessar, é uma coisa um pouco mais ampla. Mas, enfim, eles não estão estruturados como num banco de dados tradicional, esse que é a lógica da coisa. Né? E eles são armazenados remotamente em diferentes locais, podendo estar, né, em diferentes locais do mundo. Então, você pode estar acessando uma coisa que está num provedor lá em New Jersey, tá? Por exemplo. Então, esses locais diferentes, a gente chama isso de nuvem, que são desconhecidos aos nossos olhos. A gente não consegue ver um servidor ali, né? Nós, da computação, que a gente conhece bem isso. Olhar a máquina, tá aqui. Olhar um data center e falar, nossa, tá aqui dentro. Todo esse volume de dados. Né? De não olhar um HD ou uma série de discos RAID ali num data center, né, num storage da vida, e falar, nossa, os dados estão todos aqui. Percebe? A gente não consegue ver isso. Isso está armazenado, eu não sei como. Eu não sei onde, por exemplo, o meu Google Drive, né, o meu Drive da Google, armazena os meus arquivos. Eu sei que, para mim, aparentemente está todo mundo numa mesma pasta, num mesmo esquema, digamos assim. Aparentemente, mas não necessariamente. Tá? Porque eu posso ter armazenamentos diferentes. Certo? Em locais diferentes. E de forma diferente. Por isso que é desestruturado. Tá? Eu não tenho uma estrutura. É claro que eu tenho uma estrutura física, de infraestrutura e tal, de buscas disso, mas eu não tenho isso estruturado num único lugar, com uma sistematização. Acho que essa é a palavra correta. Sistematizado, bem certinho, como é num banco de dados. Para quem já viu a disciplina de banco de dados, né, já viu o tipo de armazenamento num banco de dados, numa tabela de Excel, né? Ou uma tabela de banco de dados. Então, você sabe bem do que eu estou falando. Para quem não viu ainda, não se preocupe. Vocês vão ver. Quais são as fontes que nós temos do Big Data, então? De onde, o que gera esse dado? O que está gerando esse dado? Esse dado é gerado pela visualização de um anúncio, o tempo que eu fico, o tempo que você fica no seu TikTok lá, se você está olhando o negócio, fica até o fim, dá risada, tal, a dancinha. Não quero. Ele vai começando, ele está entendendo, o algoritmo está entendendo que você está passando, que você não fica 1 milésimo ou 2 milésimos de segundo. Páginas do Instagram, né? Posts do Instagram, stories do Instagram. Ninguém vê mais posts do Instagram. As pessoas veem só history, igual o TikTok, né? O pessoal só vê o vídeo. Ninguém fica lendo post mais. Só é o pessoal mais do Twitter que faz isso, né? Vai lá, fica lendo post, passa. Mas o tempo que você fica ali também é computado. Quando você clica, tudo é computado. Você fala assim, não, é um absurdo isso não existe, não tem como guardar esse volume de dados. Tem. Por isso chama Big Data.
Tá? Então, visualização de anúncios, evento de faturamento, né? Solicitação de busca. Então, você fazer uma solicitação de busca, né? Um buscador lá do Google. Transações que você efetua, mensagens em redes sociais, navegação mobile, que é isso que eu falei para vocês, TikTok, bancos e assim por diante. Bases de dados científicas, quando você entra numa base de dados científicas e você faz a busca de alguns artigos, quais artigos te interessam mais. Então, aí você começa a receber aquele e-mail dizendo, olha, uma nova publicação sobre tal coisa saiu. Aí você fala, pô, como é que sabe desse meu gosto? Né? Então, está tudo por trás disso hoje. Dados de saúde coletiva. Por quê? Porque nós temos, então, a nova lei, né, de regulamentação do uso de dados, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado com os dados hoje que são colocados na internet. E cada vez mais teremos que ter esse cuidado. Certo? Mas a questão toda é, o que fazer com os dados gerados pela internet armazenados nesse Big Data? Então, essa foi uma questão respondida lá em 2000 e começou, né, a querer ser respondida lá em 2007, 2008, 2009, certo? Com a evolução que a gente tem do armazenamento desses dados, com a observação do tipo, olha, o Facebook está fazendo coisas com os dados. Como é que o Facebook está descobrindo o que eu gosto, o meu padrão, né? Comportamento, meu padrão de visitas, de posts, certo? Como que ele está fazendo isso? Ora, ele está fazendo isso porque ele começou a analisar os seus dados. E também eles começaram a comercializar esses dados para as empresas que queriam esses dados. Um grande marco disso aí, que eu vejo, foi na década de 90, quando a Walmart, o caso clássico, né? Não tem como a gente falar sobre ciência de dados sem citar esse caso clássico do quem compra fralda, compra cerveja. Já ouviram falar sobre isso? Quem compra fralda, compra cerveja. Bom, esse é o caso clássico do estudo da base de dados do comportamento do consumidor, que já é feita há muitos anos. Só que antigamente você tinha uma pessoa com a pranchetinha na mão que perguntava: você gosta disso aqui, de chocolate, disso aqui, meio amargo, papapá? Era isso. Aí vinha o estatístico, tinha as pessoas que digitavam tudo aquilo dentro de um software, vinha um estatístico que interpretava aquilo. O que mudou agora é porque hoje vocês têm isso muito à mão, né, das empresas dentro do computador, na navegação. No próprio padrão seu de navegação no teu Windows ou no teu Linux, seus dados estão sendo capturados. Não todos, talvez, se você não deu permissão, só alguns. Se você deu permissão, alguns mais. Eu não sei te dizer quais. Tem que olhar para as políticas deles e acreditar nas políticas, obviamente, porque eles têm que cumprir uma legislação, então a gente precisa acreditar nessas políticas, senão a gente não usa mais nada. E como dizia um amigo meu, quer navegar seguro? Não usa rede. Quer segurança na sua máquina? Não usa rede. Ele falava assim para mim, um grande amigo meu, Carneiro, ele falava desse jeito, ele era gerente de redes, e eu era DBA do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E ele falava, não, vocês querem segurança? É só tirar a rede, só tirar a internet de todo mundo, tira a rede. E ele tinha razão. O sistema seguro é aquele que você não tem que ficar trocando de dado. Quando você tem troca de dados, claro que vai ter problema. Tá? Mas o que eu vou fazer com todos esses dados? Como é que eu vou armazenar isso? Só voltando na parte só para concluir, né, a parte do quem compra cerveja, compra fralda, para quem não sabe,
acredito que alguns de vocês saibam e outros não. Então, eu vou falar para quem não sabe, quem sabe já vai recordar da história, né? Eles descobriram um padrão de que quando a pessoa comprava cerveja, eles analisando itens, eles descobriram que nos Estados Unidos, que quando uma pessoa comprava cerveja em determinado horário, ela comprava fralda em um determinado horário, ela também comprava cerveja. E eles acharam uma alta correlação, estatisticamente, estatisticamente eles acharam uma alta correlação entre cerveja e fralda. Tipo, duas coisas que não tem nada a ver. Tudo bem que a gente toma cerveja e faz um monte de xixi, mas não tem a ver com a fralda de criança, né? A gente não dá cerveja para criança. Então, eles foram atrás de ver, investigar isso. Por que essa correlação alta? Eles descobriram que o consumidor que comprava fralda geralmente era homem, geralmente esse homem ia à noite, porque acabava a fralda e a mulher pedia para ele comprar fralda para a criança, e aproveitava que ele já estava lá no supermercado mesmo, pegava um fardinho de cerveja, vou tomar algumas aqui. Aí levava para casa. Então, essa era a autocorrelação. Com isso, o que eles descobriram? Eles começaram a posicionar a fralda junto da cerveja. Vocês sabem o que aconteceu? Duplicou, quadruplicou a venda de cerveja. Isso. Então, quer dizer, eles acharam uma forte correlação, isso não tinha ciência de dados nenhuma ainda, nem se falava disso. Eles acharam uma forte correlação, mas é o início da ciência de dados. Acharam uma forte correlação, foram lá, colocaram os dois produtos um perto do outro e começaram a vender. Tá? Então, é uma história bem interessante. Então, em resposta a isso, né, internet e armazenamento desses dados, a gente tem várias respostas e soluções. Crowdsourcing da Amazon Mechanical Turk, por exemplo, é um crowdsourcing para analisar dados, tá? Modelagem física dos meus dados, sensoriamento, né? Eu buscar qual é a área, né? As áreas, fazer o sensoriamento de uma área, a monitoração dessa área, assimilação de dados, que é quando você, na assimilação de dados, você tem você tem dados de um determinado problema e você analisa aqueles dados e você coloca aqueles dados como sendo parte da sua solução. Tá? As análises em si dos dados, tomadas de decisão e estatísticas e assim por diante. Então, a gente tem inúmeras respostas a esse tipo, inúmeras respostas e soluções a essa pergunta. Então, vamos resumir até aqui um pouquinho. Até porque no nosso dia a dia a gente tem algumas distorções desses termos, certo? E eu quero deixar bem claro para vocês os termos. Banco de dados. Bom, a maioria de vocês já conhece, talvez todos vocês, mas é um local para armazenamento de dados estruturados. Então, você tem um local definido, pode estar num data center, pode estar num local até distribuído, não tem problema, a gente tem bancos de dados distribuídos, mas o que vale ressaltar é que esses dados estão devidamente estruturados. O Big Data já é esse volume de dados sem estruturas e armazenado em nuvem que eu falei para vocês. O Business Intelligence é um modo mais generalizado da gente se referir a sistemas de software que importam esses fluxos de dados, e aí esses fluxos de dados podem vir de banco de dados e ou Big Data, tanto faz. Doesn't matter aqui. Você pode vir dos dois lugares, tá? Pode vir de documentos, pode vir de uma série de outros lugares, que é basicamente o Big Data, tá? Importam esses fluxos, então, e utilizam isso para gerar informações que são especificamente endereçadas à tomada de decisão. E a gente tem agora o conceito da ciência de dados, que é essa ciência que hoje está em evidência, que possibilita você gerar,
capturar e processar essa grande quantidade de dados, indiferente de onde ela venha, de bancos de dados ou de Big Data, tá? Ou do Business Intelligence, porque você pode pegar esses dados já do Business Intelligence também para poder colocar. O Business Intelligence é aquela coisa assim, que você cria o teu Data Warehouse, aí você tem os Data Marts, que são as suas especialidades, aí você tem os cubos para você poder fazer cruzamentos e tomar decisão. Isso é uma coisa mais BI, tá? O BI ele é mais nesse sentido de você cruzar as informações e obter as informações e tomar a decisão em cima daquilo. Hoje a gente tem BIs mais inteligentes, Business Intelligence mais inteligentes, mais automatizados, digamos. Mas aí a gente tem a ciência de dados por trás dele. Esse que é o lance. Você consegue automatizar mais o BI com a ciência de dados por trás dele. Então, essa ciência de dados, ela possibilita a geração, a captura e processamento de grande quantidade de dados, extraindo essas informações importantes para aprendizado pessoal ou organizacional. Inclusive, hoje a gente tem até a gestão do conhecimento em cima disso, né? Você consegue extrair até conhecimento em cima dessas bases. Quer dizer, é uma coisa que nenhum dos comportamentos me dá, mas que a união desses comportamentos me dá uma experiência. Pode me dar futuro, pode me dar previsão futura. Isso é conhecimento. É uma coisa que não está específica ali, porque o que está específico lá é informação, dentro das minhas bases, mas ele extrai o conhecimento. Por exemplo, quem usa fralda usa... Quem compra fralda usa cerveja, não, toma cerveja. Oh, meu Deus, usa fralda, usa cerveja. Quem compra fralda, compra cerveja. Certo? Bom, a ciência de dados, então. A ciência de dados ela é um campo emergente. A gente já sabe disso. De 5 anos para cá só se fala em ciência de dados. E ela, segundo Hal Varian, que é economista-chefe do Google em 2016, ele dando uma entrevista para a revista Exame, ele era um dos entrevistados, e ele fala que a ciência de dados era um trabalho que existiria um trabalho, né, que seria um trabalho sexy nos próximos anos, que serão simplesmente baseados em estatísticas, que é a ciência de dados, né, uma coisa mais sofisticada. Professor, você é cientista de dados, não preciso mais programar. Pelo contrário, vai ter que programar do mesmo jeito. O cientista de dados, ele tá... A diferença dele por estatístico é essa, é que ele sabe programar, por isso que ele é cientista de dados. Ele sabe montar uma visualização, por isso que ele é cientista de dados, por isso que ele é além do estatístico. Ele não vem com um gráfico lá que o estatístico tem que explicar o que está no gráfico. Não, ele vem com uma visualização mais sofisticada, mais interativa. Por isso é cientista de dados, não é só estatístico. Um bom cientista de dados, um bom estatístico pode vir a ser um cientista de dados. E um bom cientista de dados terá que ter uma forte base estatística. Mas não necessariamente ser um estatístico. Ser um estatístico de formação. Mas a base estatística, sim. Tá? Então, a gente vê aí novos institutos, ciência de dados, hoje sendo criados ou reaproveitados nos Estados Unidos. Lá tem vários centros de dados, né, assim, que foram reaproveitados de várias universidades. Nós vemos programas de graduação, cursos, bootcamps, por exemplo, a Khan Academy, Coursera, cursos online. Eu mesmo, na época, comprei alguns cursos de ciência de dados para entender um pouco mais sobre isso, sobre o assunto. E uma tendência que aparece é o tal do Big Data Science, que seria a ciência do Big Data. É uma outra vertente que está aparecendo como tendência. Ainda não tem assim um fechamento, né, do que é realmente, mas é uma ciência do Big Data em si, não só uma ciência de dados, tá? Mas com relação ao Big Data, essa ciência. Então, acredito que no futuro vai ter algumas coisas mais específicas de Big Data que o cientista de dados vai ter que adquirir para ser um Big Data Science, né, para fazer Big Data Science. Eu gosto muito desse gráfico. Esse gráfico eu peguei de um trabalho
Agora não me recordo, esqueci de colocar a referência aqui. Mas era assim, eram alguns slides que eu peguei e eu gostei desse gráfico quando eu vi, e ele faz todo sentido. Esse aqui é um gráfico de Venn, né, para quem não conhece ainda, o diagrama de Venn. Esse diagrama de Venn, ele mostra áreas, e a interseção dessas áreas te dão outras características. Áreas com algumas habilidades, né? Você pode representar qualquer coisa nisso aqui. Conjunto, tá? É basicamente teoria do conjunto graficamente. Só que daí, quando você tem interseção de duas ou mais áreas, você acaba tendo uma outra habilidade, uma outra competência, uma outra coisa que sai da combinação de duas ou mais coisas. Nesse caso, duas ou três. Né? Então, olha que interessante. Se você, uma pessoa, né, que tem hacking skills, math and statistics knowledge, quer dizer, conhecimento estatístico matemático, habilidade de hackear coisas, tá? E uma expertise, né, uma vivência substantiva, né, suficiente, assim, consistente, digamos assim, uma vivência real daquilo, ela pode, se você cruzar com hacking skills, ela pode estar num danger zone, porque ela pode se tornar um cracking, né, um cracker. O cracker é o hacker do mal, tá? Não sei se vocês sabem, mas hacker é um cara do bem, cracker é um cara do mal, certo? Que a mídia aí distorce um pouco, fala que todo mundo é hacker, coloca todo mundo na mesma coisa. E esses dias eu vi uma entrevista de uma cientista da computação na Globo News e ela falou certinho, ela falou assim, tais pessoas podem virar cracker. Aí eu falei, nossa, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa separando o hacker do cracker. Porque todo mundo fala hacker. Então, lembre-se disso, isso está inclusive na literatura científica da coisa. Tá? Falar hacker para um cara do mal é errado. Hacker é um cara do bem. Então, expertise com hacking skills. Por que chama hacker spaces? Porque são pessoas querendo hackear coisas, né? Modificar essas coisas, em geral colocando tecnologia, trabalhando também principalmente, né, com material reciclável, em pró da comunidade, em pró de uma ou mais causas sociais. Por isso que é hackerspace, não é crackerspace. Crackerspace é o cara querendo invadir, roubar conta de todo mundo. E o jornal fala, o hacker foi preso, não sei o quê, uma quadrilha de hackers. Aí eu falo, meu Deus do céu, uma quadrilha de crackers, não hackers. Mas, enfim. Matemática com o expertise, né, real, expertise substancial, te dá uma pesquisa tradicional. Matemática e estatística te dá um conhecimento tradicional. E hacking skills, com Math, Statistics Knowledge, vão para o machine learning, para o aprendizado de máquina. Certo? Te dá aprendizado de máquina. Agora, se você juntar todas essas coisas aqui, você tem o Data Science. Então, você tem Hacking Skills, com Math Statistics Skills, com Substantive Expertise, com Danger Zone, com Traditional Research e com Machine Learning, você tem o cientista de dados. Então, o cientista de dados é uma mistura de todas essas coisas. Sai a ciência de dados. Interessante isso, né? E eu concordo bastante com esse gráfico aí. Dentro do que eu já li, do que já estudei, eu acho que faz todo sentido. Aqui eu faço uma comparação bem interessante, né, para deixar para vocês isso de legado, sobre bancos de dados versus ciência de dados. Né? Então, o valor do dado para um banco de dados ele é precioso. Para o Data Science, né, a ciência de dados, ele é barato. O valor do dado. Certo? Para um banco de dados ele é muito caro, por isso que ele é precioso. Para a ciência de dados ele é barato, porque ele está no Big Data. O dado está lá, é um clique, 2, é uma navegação que está sendo capturada e está disponível. É só comprar o acesso a esse dado a compra não é cara, né?
O acesso a esses dados não é caro. Volume, databases, né? Os bancos de dados, o volume é modesto, enquanto que em data science o volume é massivo, tem que ter um volume expressivo. Exemplos de banco de dados, né? Registros bancários, pessoais, censo, prontuários médicos, odontológicos. E na ciência de dados, cliques online, logs de GPS, quer dizer, por onde você passou, o teu Waze lá tá sabendo tudo, o teu Google Maps está sabendo tudo onde você está indo, cada passo que você está dando, seus tweets, leituras de sensores, esses caras, eles são exemplos de data science, ou dados para data science, né? Prioridade. A prioridade dos bancos de dados é manter consistência, recuperação a erros e auditabilidade, quer dizer, eu tenho que ter auditoria, possibilitar auditoria. Enquanto isso, no data science, não, eu tenho que ter velocidade, disponibilidade, e as buscas feitas são buscas mais elaboradas. Buscas ricas aí quer dizer buscas mais elaboradas. Eu preciso fazer buscas eu posso fazer buscas mais elaboradas, eu posso trazer uma mídia para você, eu posso trazer um trecho de uma música que a pessoa, lá no YouTube, que a pessoa está cantando. Por exemplo, um exemplo bem factível é, você pega uma imagem, joga no Google, e o Google traz imagens parecidas com aquela. Então, isso é uma riqueza de busca, uma busca mais sofisticada. Tá? Pode ser estruturado, onde o database tem um forte esquema. Né? O database tem um forte esquema de estrutura. Né? É o esquema dele. Né? Você tem o esquema que é a estrutura do seu banco, é o teu projeto de banco. Em contrapartida, você tem no Data Science essas estruturas fracas ou inexistentes, porque são textos, multimídias, PDFs, imagens e assim por diante. Prioridades. O banco de dados, a gente tem a tal da propriedade, né? Transações, elas têm que ser ACID, né? Que é Atomicity, Consistency, Isolation e Durability. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Não vou entrar nesse detalhe, tá? Em banco de dados. Mas, em Data Science, eu tenho que ter consistência também, eventualmente. Eu tenho que ter disponibilidade e eu tenho que ter tolerância à partição, ao particionamento desses dados. Esses dados podem estar particionados, mas eu tenho que ter tolerância. Tipo, eu posso guardar metade deles aqui comigo em Maringá e outra metade aí com vocês. Certo? Então, eu tenho uma tolerância a particionamento. Tá? Posso particionar isso várias vezes e guardar em lugares diferentes, e na hora que você requisitar, eu tenho que juntar tudo e te trazer. Essa é a tolerância que ele tem de particionamento. Não pode falhar, né? Uma dessas partes, se tiver distribuído, eu não posso falhar. Eu tenho que trazer todas para poder te montar a informação. E as consultas, né? Na base de dados são SQL e no Data Science são NoSQL. Né? Onde você tem vários bancos de dados NoSQL. A gente tem o MongoDB, o Cassandra, são os mais conhecidos. E tem esses outros, CoachDB, AgeBase, Apache River também é conhecido, React e o Memcache. Tá? Mas os mais conhecidos hoje, o Cassandra e o MongoDB, são os bancos NoSQL mais conhecidos, onde você consegue armazenar esses dados desestruturados. Contraste de database versus ciência de dados, continuando. Então, e esse é um contraste que eu acho bem interessante, que o banco de dados, ele consulta o passado. Ciência de dados consulta, entre aspas, o futuro. Eu estou fazendo previsibilidade. Eu quero acertar lá na frente. Eu quero acertar lá na frente. Previsibilidade. Certo? Então, aqui a gente tem a previsibilidade dos dados. Machine Learning versus ciência de dados. Então, Machine Learning você tem desenvolver novos modelos individuais, certo?
A ciência de dados, enquanto o machine learning desenvolve novos modelos, a ciência de dados ela explora os modelos existentes. Ela constrói também e ela sintoniza modelos híbridos. Tá? O machine learning, ele prova propriedades matemáticas dos modelos. Ele diz, olha, esse modelo funciona porque eu estou provando, né, matematicamente que ele funciona. Já a ciência de dados, ela estende as propriedades empíricas dos modelos, aquelas que não foram provadas ainda, aquelas que a gente talvez tenha indícios de que funcione. Tá? No machine learning, a gente melhora ou valida alguns conjuntos de dados relativamente limpos e pequenos. Eu posso validar aquilo. Na ciência de dados, a gente desenvolve, a gente usa ferramentas que possam lidar com um conjunto de dados maciços. Tá? Então, o machine learning, ele é mais assim, olha, vamos publicar em artigos os nossos resultados. A ciência de dados olha, vamos pensar, vamos tomar uma atitude em cima disso e vamos fazer uma análise melhor. Tá? Não que você não deva usar machine learning no mercado, mas é que você pode usar para algumas coisas. O machine learning, o aprendizado de máquina, ele ainda é um pouco incipiente. Principalmente se a gente for usar agora, assim, no mercado, no dia a dia, né? Se você for pegar aí, a IBM está fazendo muitas pesquisas em cima disso. Eu tenho um amigo que trabalha com a pesquisa do Watson aqui no Brasil, lá em Limeira, e ele fala para mim que ainda está muito incipiente, que muitas coisas o Watson consegue resolver, mas são muitas coisas especialistas, assim. É muito mais tomando uma atitude de, tipo, tem que resolver isso, sabe? Eu tenho que representar isso de alguma forma, eu tenho que fazer isso acontecer. Bom, fazendo a ciência de dados, gente. O primeiro modelo que eu quero apresentar para vocês é um modelo do Ben Fry, que ele é um modelo, inclusive, que está nessa ferramenta do eDraw. Eu tenho a ferramenta do eDraw, ela é mais para você fazer gráficos, representação gráfica, visualização de informação. Como eu disse para vocês, eu adoro essa coisa de... Eu gosto de criar, principalmente, visualização de informação, formas da pessoa ver dados. Eu adoro isso. Uma coisa que eu gosto demais. Não gosto muito de interfaces assim, né? Não sou muito fã de desenvolvimento de interface, mas sou super fã de desenvolvimento da pessoa olhar um negócio e entender de forma simples, sabe? Puxa, legal, entendi. Então, eu gosto muito dessa área. Então, esse modelo do Ben Fry, um dos primeiros, assim, sobre ciência de dados, ele diz o seguinte, que você tem que adquirir o seu dado, você tem que fazer um parse dos dados, quer dizer, ver se aquele dado está válido, né? Como a gente faz lá no XML, o parse do XML, para ver se todas as tags estão corretas, se tem tag que não está fechada, como um compilador de uma linguagem de programação, fazendo uma analogia, verificando a sintaxe, né? A diferença do compilador para o parse é que o parse verifica o conteúdo também. Não verifica só a sintaxe, ele verifica também o conteúdo, que é o dado. Fazer um filtro nesses dados. Sim, limpeza. É necessário fazer limpeza. Tá? Fazer um filtro do que eu quero. Não vou usar tudo. Agora, quando a gente está falando cientificamente disso, a gente tem que dizer por que eu vou escolher tais coisas e por que outras coisas eu não vou usar. Por que eu descartei? Você tem que dizer o porquê dos dois lados. Certo? É como fazer uma revisão da literatura. Você faz a revisão da literatura dizendo, olha, os papers que eu vou usar são esses, e você faz a revisão da literatura dizendo, os papers que eu não vou usar, mas eu encontrei, são esses, e eu não vou usar por isso e aquilo. Depois disso, faça a mineração de dados. Em seguida, você trabalha na representação disso, certo? Uma das disciplinas que eu mais gostei no meu doutorado, com o fantástico professor JB, João Batista, lá da PUC do Rio Grande do Sul, foi de visualização de dados. Foi fantástica, disciplina maravilhosa, que a gente teve que fazer representação dos dados, ele deu base de dados livres e a gente precisava criar representação dentro das teorias que ele tinha passado. Eu acho que por isso que eu me identifico muito com representação. É uma das coisas assim, que eu mais gosto de trabalhar na representação dos dados. Com dados, em geral, eu gosto de trabalhar, mas a representação, para mim, ela é
né? Aí o refinamento disso, o refinamento é o dado com a representação. Não é ajuste estatístico, né? Ah, eu quero que os dados... estatístico é a pessoa que faz com que os dados falem o que as pessoas querem ouvir, né? Não necessariamente é isso. Bom, o refinamento aí é justamente na representação, se os dados fazem sentido, interagir isso com o usuário, e por fim a interação, como é que você vai fazer com que o usuário interaja nisso. Então a diferença do estatístico para o cientista de dados é justamente essa, é que eu consigo implementar, eu consigo colocar a coisa em prática, eu uso técnicas de representação, de refinamento, de interação, para aquisição, para limpeza, tá? ETL, extract, ETL, extração, transformação e carga, né? Extract, transform, load, os dados que a gente falava quando fazia, por exemplo, os data warehouses, né? A gente passa por uma etapa de ETL, extração, transformação e carga. Outro modelo é do Jeff Hammerbecker, tá? Que ele diz o seguinte, que você tem que identificar primeiro o problema. Concordo, né? É uma coisa mais generalista o do Jeff, né? Você identifica o problema que você tem que você quer mostrar através dos dados. Depois disso, você pega quais são os instrumentos que estão esses dados, as fontes desses dados, né? Onde estão esses dados? Identifiquei o problema, agora onde estão esses dados? Prepara esses dados, integração, transformação, limpeza, filtro, agregação, basicamente o que diz o Ben Fry aqui, tá? Depois eu construo o modelo desses dados, avalio esse modelo e comunico os resultados. Esse modelo é a representação dele, tá? E avalio esse modelo, os resultados, né, dessa representação e comunico esses resultados para as pessoas. Bom, o processo básico de um cientista de dados é esse aqui, ó, garimpar os dados, tá? Limpar e preparar esses dados. Então, eu peguei ali do Ben Fry, com um pouquinho da minha experiência com ETL e um pouquinho do que diz o Hammer ali, e coloquei aqui, ó, limpar e preparar os dados. Isso é o mínimo que tem que ser feito, né? Modelo de hipótese, quer dizer, você tem que entender o problema e modelar esse problema, dizer, bom, eu tenho esses dados, vou garimpar, e agora? Tá? Explorar isso em larga escala. Então, você olhar isso, se esses dados fazem sentido nos contextos que ele representa. Por exemplo, eu imagino não, os dados me apontam que os consumidores de um determinado lugar têm um comportamento X. Eu vou lá verificar isso. Será que tem mesmo esse comportamento? Né? E o consumidor do lugar Y, será que tem de um lugar B, será que tem um comportamento X ou tem um comportamento Y? Então, eu vou ter que explorar isso em larga escala. Eu vou ter que colocar esses dados em diferentes contextos para ver se eles respondem a mesma pergunta e eu consigo generalizar isso. Quer dizer, consigo comprovar minha hipótese. Certo? Então, por isso, eu tenho que explorar em larga escala. Aí eu vou avaliar e interpretar esses dados, representar, claro, aqui eu não coloquei a representação, mas porque esse aqui é o mínimo, como eu disse para vocês, e vou garimpar de novo mais dados e vou fazer isso um ciclo virtuoso, certo? Na verdade, aqui na hipótese, né, eu faço aqui é um ciclo virtuoso, e aqui eu vou explorar isso em larga escala, onde eu vou fazer a divulgação desses dados e vou olhar eles sobre outros contextos para ver se eu consigo generalizar aquele comportamento. Então, eu posso disponibilizar esses dados e as pessoas verificarem se faz sentido em outros contextos. Tá? Uma coisa importante, principalmente quando a gente está falando de ciência de dados, e de dados no geral, tem um negócio que eu gosto muito, que é
Quando a gente fala, o pessoal até fala assim, né, quando a gente vai falar de algoritmo de classificação em aprendizado de máquina, por exemplo, e a parte de ciência de dados também. Quando a gente está falando dessa parte, especificamente do algoritmo de classificação, a gente tem a classificação supervisionada e não supervisionada. Então, assim, esse é o garimpar, é o que eu quero dizer do garimpar. Garimpar é assim, eu tenho um conjunto de dados que eu não sei o que eles representam. Se eu não sei o que eles representam, eu preciso que alguém represente isso para mim. Isso se chama uma exploração, né, de você entender esses dados. Você pode colocar isso dentro de um algoritmo classificador não supervisionado. Isso é uma visão do cientista de dados, é uma sacada que o cientista de dados tem que fazer. Você vai usar esses algoritmos, você pode pensar assim, bom, eu preciso entender esses dados, eu não sei por onde eu começo. Bom, deixa o algoritmo começar para mim. Então, eu vou colocar isso no algoritmo classificador, em que ele vai, sei lá, vai gerar para mim classificações, vai gerar clusters, né, porque é não supervisionado, então ele vai gerar agrupamentos para mim. E já o supervisionado bom, eu sei que o algoritmo é esse, eu entendo eu sei que o conjunto de dados é esse, eu conheço muito desse conjunto de dados. Então, eu já sei como limpar, como preparar, qual a hipótese que eu tenho, que eu vou formular, ou quais as hipóteses, como eu vou avaliar e interpretar isso. Percebe? Então, a gente tem essas duas coisas. Imagine um conjunto de dados desconhecido, como o cientista de dados vai fazer. E um conjunto de dados conhecido. O que o cientista de dados tem que fazer? Você pode ter essas duas situações no seu dia a dia enquanto cientista de dados. Pegar um conjunto que você não sabe. Tem lá 1 milhão de linhas, você não sabe nem por onde começar. Então, em geral, a gente pega o machine learning justamente para ajeitar esse conjunto de dados que a gente desconhece. Certo? Desafios em ciência de dados. Quais são os desafios que a gente tem, né? Primeira coisa é superar suposições. Eu acho que, eu vejo que, eu tenho a impressão que. Esse é um desafio. A gente não pode supor com ciência de dados. A gente tem que ler o que os dados estão dizendo. Eu não posso supor. Esses tempos atrás, um aluno meu veio lá com um conjunto de dados para eu analisar, para eu ajudá-lo a analisar. O senhor me ajuda a analisar isso aqui e tal. Aí tá, aí veio lá, olha, esse aqui, aí a gente tava vendo uns dados assim, do tipo, a pessoa usava ferramenta tal, e ferramenta A, B e C. Ele fala assim, ele falava assim para mim, então, ó, esse que usa ferramenta A, provavelmente o comportamento dele, eu falei, ó, para tudo. Provavelmente o comportamento não tem nada a ver. O que o dado está falando? Que ele usa a ferramenta tal. Então você pode dizer que com a ferramenta tal, ele pode fazer tais e tais coisas. E não pode fazer outras coisas. Mas você não pode dizer que isso influencia no comportamento dele. Não, mas veja bem, porque eu observei lá que ele tinha um comportamento assim, mas não é isso que o dado está dizendo. É quantitativo? É quantitativo. Então é isso que o dado está dizendo. Foi observação? Fez etnografia? Não, não fiz etnografia. Então você não pode dizer isso. Você não pode fazer esse cruzamento. Cadê o teu diário de notas para você fazer o cruzamento dessa pessoa específica? Não tem. Então não dá para fazer. Você não tem dados sobre isso. Não, mas eu vi, eu acho. Eu acho não vale na ciência, né? Fazendo explicações ad hoc dos padrões de dados. A gente não pode ter explicações ad hoc, né? Explicações soltas de padrão de dado. Então, a gente tem que tentar achar, dentro daquele escopo, o que aqueles dados estão querendo nos dizer realmente. Eu não posso falar, isso aqui eu acho que é porque a pessoa compra cerveja e compra fralda porque eu acho que ela teve neném. No mínimo, né? Pode não ser o pai, a mãe, pode ser uma tia. Que foi lá comprar fralda, aproveitou e comprou cerveja para ela, mas ela teve um neném na família. Né? Não, mas isso aqui não tem a ver com... não, aí tem uma outra análise que eu faço aqui. Não, mas quem compra cerveja também compra calça jeans. Tá, então me dá uma explicação desse padrão.
compra cerveja, fralda e calça jeans. É esse padrão que eu quero. Eu não posso tentar fazer explicações soltas. Tá? Ad hoc quer dizer soltas. Explicações que não têm uma ligação uma com a outra. A gente tem que tentar fazer essa ligação. Generalização excessiva, tem que tomar cuidado. A gente tem que generalizar até o nível do problema que você quer apontar. Então, generalização excessiva não, achei o dado que explica o universo. Lamento, nem o Stephen Hawking e nem o Einstein conseguiram fazer isso. Você não vai achar esse dado. Você não vai conseguir generalizar isso agora, a não ser que você seja um físico super famoso que você comprove isso matematicamente. Tá? Mas cuidado com generalizações. Comunicação, né? A comunicação desses dados, eu acho que hoje ainda é meio pobre, sabe? É uma coisa que, se vocês quiserem pesquisar, trabalhar, é essa parte dessa visualização, de comunicar o dado, né? De levar isso para conhecimento das pessoas, porque eu acho que a interpretação desses dados hoje, a forma como a gente coloca, o pessoal olha um gráfico de linha, um gráfico linear, tá? Com 2 eixos e uma linha no meio. O pessoal já treme, sabe? Então, talvez a representação dessa informação, do que está sendo visto, tem que ser melhor trabalhada. Outra coisa, não verificar o suficiente, né? Validar o modelo, integridade do pipeline de dados. Pipeline é o conjunto de dados que está encadeado, um ligado no outro, certo? Então, quando a gente não verifica o suficiente isso, você verificar todo o seu resultado, verificar com tudo que você analisou, pode invalidar esse teu modelo. Usar os testes estatísticos corretamente conforme cada situação. Esse eu acho que é um desafio grande, principalmente para quem não é da área estatística. Então, qual é o tipo de teste estatístico que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mostrar? O que é correto mostrar conforme cada situação? Então, eu tenho lá dados que são... Fiz ali uma coleta de dados de um questionário para 10 pessoas. Não dá para usar um teste de hipótese tradicional, porque o teste de hipótese pede lá mais de 30, pelo menos, para ser estatisticamente coerente ou representativo. Mas eu tenho outros testes de hipóteses. Tem o teste de Coxon, por exemplo, que é para dados pequenos, o conjunto menor de dados. Então, você tem que saber qual é o teste estatístico. Vou fazer um teste key, vou fazer um teste T-students. Qual é o teste estatístico que eu vou fazer? Né? K-means. Então, conhecer essa estatística é legal, tá? Essa estatística básica de testes. Transição de produção de protótipo, né? Então, você tem de produção para protótipo, aliás, quando você está em produção e quando você está prototipando alguma coisa, né, alguns dados, e você quer colocar isso em produção. Essa transição ela é complicada, porque muitas vezes você pode acabar com o que você tem lá em produção. Complexidade do pipeline de dados. A quem você pergunta? Se esse conjunto de dados encadeado foi muito, muito, muito longo, esse dado vem de outro, que vem de outro, que vem de outro, que vem de outro, que vem de outro. Para quem que você vai perguntar? Quem sabe disso? Se você está num Big Data, por exemplo. Ixi, aí fica um pouco mais complicado, né? E produção de dados midiáticos. Dados que são só para fazer mídia, fake news. Então, esses são os desafios que a gente tem na ciência de dados. Muita gente coloca a ciência para colocar dados falsos, dados midiáticos, usando o nome da ciência para isso. E usando a ciência de dados para isso, dizendo, o dado prova isso, prova aquilo, e assim por diante. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso.
Espero que vocês tenham gostado da palestra. Espero que vocês tenham, de uma certa forma, agregado conhecimento e se divertido com isso. Então, eu passo a palavra para o professor Alexandre, o professor Fábio Alexandrini, deixando o meu agradecimento por essa oportunidade.